Olá pessoal, tudo bem, gente? Pessoal do nono ano, aqui nós estamos novamente para juntos entrarmos em um novo assunto. Hoje nós iremos ver basicamente as características de um novo gênero textual, como vocês já podem ver aqui, estampado na capa. O gênero textual entrevista. Olha só, é mais um gênero textual que está dentro dos textos jornalísticos, não é isso? Quando fala em entrevista, a gente já lembra dos textos que enfocam esse caráter mais jornalísticos, não é isso? Como uma notícia, reportagem, está de uma certa forma entrelaçados esses gêneros textuais, porque eles possuem características semelhantes, mas são gêneros textuais diferentes, certo? Mas hoje nós iremos ver entrevista. Em nossa última videoaula, nós aprendemos um pouco a respeito do artigo de opinião, não é verdade? Que também está dentro desse contexto, não é isso? De gêneros textuais relacionados à reportagem, à notícia. A entrevista também está envolvida dentro desse contexto, ok? Então, por sugestão aqui do nosso material didático, nosso livro, nós achamos importante abordar também esse gênero textual entrevista. Eu espero que todos estejam muito bem, tá bom? E que nós possamos acompanhar essa videoaula agora e em nosso próximo encontro, de forma online, de forma síncrona, nós poderemos estudar de forma mais aprofundada esses gêneros textuais, ok? Vamos lá? Nós temos aqui o conceito de entrevista. O que é uma entrevista, né? O que é o gênero textual entrevista? Diz assim: a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, o rádio, dentre outros. Então, como esse gênero textual ele tem mais essa função informativa, gente, então é comum ele ser veiculado por meio desses, vamos dizer assim, esses transportes comunicativos, né? Esses elementos comunicativos, jornais, revistas, internet, televisão. É transporte porque tem a função de transportar uma informação a uma pessoa, a várias pessoas, como nós já sabemos, certo? Então, a entrevista, gente, nada mais é do que esse gênero textual, que vai trazer esse caráter, né, de informar, certo? De trazer informação para as pessoas. Só lembrando, amados, que há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida, é claro, né? Nós podemos encontrar a entrevista jornalística, a entrevista de emprego. Quem já ouviu falar sobre entrevista de emprego? Não é verdade? Muitos indivíduos, para conquistar um cargo em uma determinada empresa, muitas vezes eles são convocados a participarem de uma entrevista de emprego, tá bom? Existe também as entrevistas psicológicas, entrevista social, entre outros. Existem diversos tipos de entrevistas, tá bom? Vamos ver o que nós temos aqui à frente. Nós temos as características do gênero textual entrevista. E dentre elas, é um gênero textual, como eu já falei, informativo ou opinativos, tá bom? Então, os textos que compõem a entrevista, geralmente eles trazem esse cunho de informação ou de opinião. Por quê? Porque às vezes você precisa entrevistar alguém
E esse alguém pode apresentar a sua opinião a respeito de um determinado tema, a respeito de um determinado assunto, não é verdade? Mas muitas vezes também alguém pode ser entrevistado para dar informação a respeito de alguma coisa, a respeito de algumas questões que a sociedade solicita alguma explicação e muitas pessoas que estão às vezes, quem sabe, assumindo cargos importantes no governo, precisam estar trazendo essas informações e participam de entrevistas, como a gente geralmente acompanha na televisão, por exemplo, certo? Então, uma das características é essa, tá bom? De ter esse caráter informativo, opinativo. Uma outra característica é a presença do entrevistador e do entrevistado, obviamente, não é verdade? Porque quando se pretende entrevistar alguém, antes de mais nada, é necessário a pessoa que vai entrevistar e a pessoa que será escolhida para ser entrevistada, certo? Uma outra característica, a linguagem é dialógica e oral. É uma linguagem dialógica porque vai compor diálogos, vai compor conversas entre o entrevistador e o entrevistado. Então, ele é um gênero textual de cunho oral. Por quê? Oral. Porque requer a fala ou as falas, não é isso? Do entrevistador, que irá fazer perguntas, e do entrevistado, que oferecerá respostas. Por isso que ele essa linguagem dialógica, né, de conversar, e oral, claro, né, de falar, enfim. Uma outra característica é a marca do discurso direto e da subjetividade. O discurso direto é quando há a reprodução da fala dos personagens, não é? Esse caráter de subjetividade, porque dentro de uma entrevista, o entrevistado, ele pode falar, e claro, ele vai falar sobre o que ele pensa, certo? Ele vai falar suas próprias ideias, por isso que vai ser de forma bem subjetiva. Uma outra característica, amados, é a mescla, né? Ou a mesclagem da linguagem formal e informal. Porque durante uma entrevista é comum essa mistura, tá bom? Mesclar é misturar a linguagem formal, a linguagem mais cuidadosa, uma linguagem mais preocupada, né, com a língua padrão, mas às vezes há também a informalidade, porque à medida que os personagens vão conversando, muitas vezes palavras do dia a dia podem fluir, certo? Então é comum a mistura entre uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais formalizada, a mistura com uma linguagem mais popular, uma linguagem mais coloquial, certo? A estrutura da entrevista, gente. Geralmente, a estrutura básica desse gênero textual entrevista é essa aqui, olha, a escolha de um tema, a elaboração de um roteiro, título e revisão. A escolha do tema, queridos, é uma parte muito importante, porque quando o entrevistador decide entrevistar alguém, ele precisa saber a respeito do que vai falar com esse alguém, certo? Então há essa necessidade da busca por um tema, certo? Até porque a entrevista ela pode ser um texto que vai ser utilizado para dar, vamos dizer assim, consistência a um trabalho de alguém, ou até mesmo para conhecer o trabalho de alguém, certo? Pode ser, sem nenhum problema. Então, por conta disso, a escolha do tema é muito, muito, muito importante, tá bom? A elaboração do roteiro é um outro aspecto muito importante, porque antes que o entrevistador entreviste uma pessoa, é necessário que seja elaborado um roteiro com perguntas objetivas, um roteiro que não seja muito longo, tá bom? E
no momento da entrevista, esse roteiro, obviamente, vai estar nas mãos, né, do entrevistador, o que vai facilitar essa entrevista. E é muito importante que o entrevistador, antes que realize essa entrevista, ele analise, ele estude, ele pesquise, porque mesmo com o roteiro em mãos, durante a conversa, durante o diálogo, pode ser que surjam outras perguntas, certo? Então é necessário que ele esteja por dentro do tema, por dentro do assunto abordado. Por isso que o roteiro ele deve ser objetivo, deve ser claro e ser apresentado, como eu já falei, em forma de perguntas, certo? Para que a pessoa entrevistada se situe bem e consiga apresentar os seus pontos de vista. Tá bom, amadinhos? Um outro aspecto desse gênero textual, entrevista, é o título. Tá bom? O título, ele não é uma questão obrigatória, mas, se for necessário, pode-se colocar um título na entrevista, sim. Até porque ele vai nortear, vamos dizer assim, o objetivo, né, delimitado do tema que o entrevistador propôs. O título ele pode também seduzir o leitor, a sua leitura, não é verdade? Às vezes você pode encontrar uma entrevista impressa, em texto, e pelo título você é atraído a ler essa entrevista, não é? Esse gênero textual, esse trabalho. Então, numa entrevista pode sim conter um título, e é importante, tá bom? E, por fim, a revisão. A revisão da entrevista, queridos. Então, o entrevistador, ele já escolheu o tema, não é isso, a ser trabalhado, ele fez a elaboração de todo o roteiro, ele pôs um título e agora ele vai fazer o quê? A revisão, com muito cuidado, de tudo que foi trabalhado, de tudo que foi dito, até porque, amados, a revisão ela é a parte final e ela é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, de qualquer jeito, não é? Sem coerência, sem coesão. Ou seja, se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistador e depois apresentar para um público leitor, essa entrevista ela pode ser, vamos dizer assim, gravada, não é? Num gravador, numa câmera, e depois pode ser realizado o trabalho de transcrição das falas das pessoas envolvidas nessa entrevista. Então deve ter toda essa revisão com muito cuidado, porque as palavras serão transcritas, serão passadas agora para um papel, vamos dizer assim, não é? E ela deve ser ela deve ser feita com fidelidade, ou seja, com honestidade, certo? Não deve passar nada em branco, tudo tem que ser registrado, inclusive as ações das pessoas envolvidas, que podem. Essas ações é o que a gente chama de marcas de oralidade, certo? E elas podem aparecer entre parênteses, por exemplo. E essa revisão não pode ser feita à maneira do entrevistador, mas ser feita com muita cautela e com muita responsabilidade, tá certo? Então, nós podemos dizer que esse gênero textual, entrevista, como nós falamos, é marcado mais pela oralidade por causa dessa troca de conversas, né? Troca de diálogo, que vai ser produzido, como nós já falamos, pela interação entre as pessoas envolvidas, né? Que é o entrevistador, responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, que responde as perguntas. Então, queridos, a entrevista ela pode fazer parte de outros textos jornalísticos também, tá bom? É um gênero textual que, como nós vimos, não tem muitas características difíceis, são básicas. Quando nós ouvimos, já nos lembramos dos meios de comunicação que geralmente veiculam, né? Como a TV, o rádio, a internet. Nós podemos dizer que a entrevista ela possui uma função social muito importante,
porque ela é essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e também posicionamento crítico, né, da sociedade. Até porque ela propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica, ou seja, as palavras que são proferidas pelas pessoas envolvidas, elas são transcritas de maneira séria, né, de maneira fidedigna, e por isso pode haver muitas marcas de oralidade, como eu falei, observações que serão registradas caso seja necessário uma transcrição dessas falas, tá bom? Então esse é o nosso gênero textual entrevista. Nós trouxemos aqui como sugestão do nosso livro didático, para que não passássemos por cima. E é claro que na nossa aula, não é, pessoal, nós iremos rever a temática, nós iremos fazer as atividades solicitadas para compreendermos melhor, ok? Aqui nós temos nossas referências, tá certo? Onde vocês podem ter acesso a mais informações a respeito. Temos a referência do nosso próprio livro didático, esse assunto está na página 131 a 137, onde todos podem acompanhar para que na nossa próxima aula a gente já esteja fundamentados, tá bom, amados? Aqui uma palavrinha de ânimo, de incentivo, que diz: não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos, tá certo? Então não desista, jamais, mas lute, continue lutando até o fim e os seus objetivos com certeza serão alcançados, certo? Tchau, tchau, muito obrigada, beijinho e até a próxima. Tchau, tchau, amados.